Boa noite a todos, agradeço a presença e dou início à 42ª reunião plenária virtual do Rotary Clube de Niterói. Solicito a todos que, após o toque do sino, o refrão do hino à bandeira, saúdem o pavilhão nacional. Dando continuidade à nossa reunião, convido agora à tribuna virtual o nosso segundo diretor de protocolo, Joel Coelho dos Santos Júnior. Por favor, Joel, à tribuna. Ok. Bem, boa noite a todos. Na tribuna virtual, Joel Coelho dos Santos Júnior, associado representativo Rotary Clube de Niterói, no atual período, segundo diretor de protocolo. Bem, queridos companheiros e visitantes, hoje a nossa reunião está a cargo da Comissão de Projetos Humanitários, Subcomissão de Serviços ao Desenvolvimento Comunitário, onde teremos uma palestra com o tema O Sentido da Vida em Tempos Difíceis, que teremos como expositor o filósofo, teólogo e psicoterapeuta Leandro Chaves. Ao final de nossa reunião, teremos o companheirismo. Passo agora a nominar os presentes em nossa reunião, começando com a nossa mesa presidencial, composta pelo nosso presidente do Rotary Clube de Niterói, Paulo Belchior, a quem o protocolo solicita uma saudação rotária. Hoje contamos também com a presença da nossa governadora, Leila Ribeiro Alves, do Rotary Clube de São João da Barra, companheira Sônia Amorim, do E-Clube Sul, Distrito 4751, Maria do Perpétuo Socorro, presidente da Casa da Amizade, Brigitta Grundes Monteiro, presidente do Rotary Clube de Niterói e Caraí, Cláudia Márcia Pereira Ribeiro, presidente do Rotary Clube de Niterói Norte, Márcio Santos Ribeiro, do Rotary Clube Campos Guarulhos, Solange Leite e Alice Leite, também do Rotary Clube de Campos Guarulhos, Helena Lobato, do Rotary Clube de Carangolas, e dos nossos companheiros do Rotary Clube de Niterói, Niterói Norte, Ângela Ricome, Riva Maria Costa, Zeneida Polônio, Dulce Rocha de Matos e Aristeu Gonçalves. E contamos também com a visitante Renilce Caldas e Nívia, convidados da nossa companheira Cidinha. Contamos também com a Alcilene Mesquita, Márcia Salles e Elvia. A todos o protocolo também solicita uma saudação rotária. Passo agora, presidente, a nominar os nossos companheiros do Rotary Clube de Niterói presentes em nossa reunião. Ana Paula de Souza Guiar, Eliane Barreto Gomes, a Lili, João Carlos de Carvalho, Maria Aparecida Min de Carvalho, Renato Amorim Lobato, Ricardo Fonseca de Pinho, Selma Maria Lima Antunes da Cruz Coelho e Silvia Maria Faciotti. O protocolo solicita novamente uma saudação rotária aos nossos companheiros e uma excelente reunião a todos. Muito obrigado, Joel. Dando sequência à nossa reunião, eu gostaria de comunicar que nós estamos finalizando a minha gestão, a gestão de todo o Conselho Diretor que participaram comigo. Na próxima quinta-feira, estaremos apresentando um relatório de todo o trabalho que foi realizado durante o ano, com algumas exposições em Photoshop e até um relatório por escrito. Então, eu gostaria de, antecipadamente, deixar todos convidados que quiserem participar, quiserem conhecer o trabalho do Rotary Clube Niterói, que foi realizado nesse período rotário, será um prazer tê-los conosco. Ficaremos honrados. Dando sequência à nossa reunião, convido agora a segunda secretária, Maria Helena,
Pereira para as sociais. Por favor, Maria Helena. Presidente, a Maria Helena não está na reunião, não. Então, eu vou deixar suspensa a Maria Helena temporariamente. Depois eu chamo a Maria Helena, ou a Silvia, ou a Cidinha, quem estiver preparada para fazer a social, então. Dando continuidade à nossa reunião, eu convido agora o palestrante Leandro Chaves, da Tribuna Virtual, para a palestra. Por favor, Leandro. Você está sem som, Leandro, você tem que abrir o seu som. Pronto, agora está ok? Sim. Ótimo. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer aí o convite e me sinto honrado com esse grande convite de estar aqui nesta noite, contribuindo, participando e usufruindo dessa companhia maravilhosa do Rotary Club, né? Sempre para mim é uma alegria muito grande e saúdo a todos vocês. É uma grande honra estar aqui, né? Eu sou de Itaperuna, minha região. Lá tem a Maria Luzia, né, que vocês conhecem, é uma grande líder lá entre nós. Mas eu moro em Niterói já há 9 anos, né? Mas desde novo eu saí de Itaperuna para estudar, estudei filosofia, teologia, depois fiz um mestrado também na Itália, onde morei por 4 anos nessa fase da minha vida, e depois, então, retornando com os estudos da psicologia e a formação em logoterapia, e podendo aqui contribuir com vocês. E a minha paixão é sempre essa, a paixão é entender o ser humano. Eu acredito que uma das grandes virtudes que podemos ter na vida é a capacidade não só de entender a si mesmo, mas também entender o outro. E a gente está num tempo que exige muito essa habilidade de entender a si. A gente está num tempo que é atípico, é um tempo que não esperávamos passar por ele. A gente vive um momento presente, eu já começo contextualizando assim, não? A gente vive um momento que, se perguntasse para qualquer um de vocês, e aí pensando no ritmo que o mundo estava, não, de autossuficiência, de controle, de tecnologia, o avanço da ciência. Então, se em 2019, 2018, falasse para você, olha, o mundo vai parar em 2020, vai vir uma pandemia que vai assolar a humanidade, vai mexer com a humanidade, com certeza, por mais que tenha histórias de pandemias, né, na sociedade, no decorrer dos séculos, mas com certeza nós iríamos dizer, sim, pode ser uma pandemia, mas jamais assolaria o mundo todo e pararia o mundo todo, conforme já aconteceu aí meses atrás. E, enfim, a gente não acreditaria. E, de repente, então, vem esse momento. E aí eu digo, é um momento atípico. E aí eu quero trazer essa provocação para essa noite, né? E aí, então, pensar, é um momento difícil. É um momento de superação, um momento também que a gente vai continuando a fazer a nossa caminhada, a gente continua um pouco com a nossa rotina, a gente muda um pouco o formato, não? A gente está aqui numa reunião como essa, a gente mudou o formato, mas continua se reunindo. Mas a gente não pode negar que é um momento difícil. O ser humano se encontra num momento difícil. E aí eu trago uma frase de um filósofo, Feuerbach, que eu gosto muito, e ele dizia assim, nunca se viu uma época na humanidade de tanto avanço, e eu acho que aí vocês vão concordar comigo, nunca se viu uma época de tanta tecnologia, nunca se viu uma época de tanta novidade, mas também nunca se viu uma época onde o ser humano se encontrasse tão perdido na sua existência, tão cansado, tão esgotado. E aí a gente começa a entender um pouco a humanidade. Alguns vão dizer que o momento difícil do ser humano, alguns vão dizer assim, o mal do século é a depressão, outros vão dizer, não, o mal do século é o pensamento acelerado, o mal do século é a falta de ética, a corrupção, o mal do século é o indiferentismo. Teríamos várias
várias respostas para dizer que é um momento difícil e que somos atravessados por isso que o filósofo disse, não? O ser humano também, nunca vimos um momento onde o ser humano estivesse tão perdido. Mas eu poderia dizer, mais do que a depressão, mais do que uma ansiedade, mais do que, eu diria, o momento atual, a grande dificuldade que nós enfrentamos é o vazio existencial. O vazio existencial, ele é causa de vários adoecimentos. O vazio existencial, ele é como que se a pessoa entrasse num estado de passividade tão grande, como se ela olhasse para a vida e percebesse que está desperdiçando tempo e entra num estado de inércia e ela começa a ficar parada, travada, fragmentada. E aí esse vazio existencial pode ser causa de tantos outros adoecimentos. Por exemplo, uma ansiedade pode surgir por causa de um vazio existencial. Uma depressão pode surgir por causa de um vazio existencial. Tantos outros sintomas, uma insegurança, um medo, pode surgir por causa... E aí, então, que nome nós poderíamos dar para esse vazio existencial? É a falta de sentido. A falta de sentido. E aí, sempre do veneno vem o antídoto. Eu acredito muito nisso, não? Meu pai me ensinava muito isso, lá no interior, né? Meu filho, sempre que você estiver passando por alguma coisa, naquela própria situação você vai encontrar uma resposta. E ele, na sua sabedoria, nunca estudou, e aí, então, eu digo aqui agora, no veneno está o antídoto. E é no vazio existencial, na falta de sentido, que nós também podemos resolver esse problema e trabalhar, então, o sentido da vida. O que nós mais precisamos hoje, enquanto seres humanos, e aqui somos seres humanos preocupados com a humanidade. Nós somos seres humanos que usam as mãos. Nós somos seres humanos que usam o amor que nos é dado, né, de uma forma inata. Nós temos, o ser humano, ele tem uma capacidade de amar muito grande. Eu acredito que o amor é a única forma de tocar o outro. O amor é a única forma que move a caridade. O amor é a única forma que move você a ajudar. O amor é a única forma que é capaz de manter você vivo, manter você bem, de pé, mesmo enfrentando qualquer circunstância que você esteja passando. Talvez esteja no momento da vida, você esteja no momento da vida bem confiante, bem seguro, bem feliz. A gente está hoje aqui, penso que num momento muito especial para o Rotary aqui de Niterói, que é o momento desse quase findar de uma gestão do Paulo Belchior. A gente está encerrando um ciclo praticamente e já se preparando com grandes expectativas, ânimo e alegria e amor para um ciclo novo que vai começar. E aí a gente sabe, diante disso tudo, dessa alegria, eu posso e devo buscar o sentido da vida. Mas não só nesses momentos de alegria. Você sabia que também na dor eu também posso encontrar o sentido da vida? Porque a nossa existência ela não é feita somente dos traços bons. Nós não temos aquele gráfico que só sobe, não? Nós temos aqui, como do eletrocardiograma, não? Aquele gráfico que tem os seus altos e baixos. De repente a gente está aqui, de repente a gente está aqui, de repente a gente está aqui no meio, e a gente vai caminhando. E o que vai ajudar o ser humano a enfrentar? O que vai ajudar o ser humano a ser diferente de tudo? O que vai ajudar a pessoa a suportar qualquer dificuldade? O que vai ajudar é cada um de nós tendo um porquê, tendo um propósito. E aí a gente esbarra tendo o sentido da vida. O sentido da vida é algo aqui, para mim, o tema mais caro desse momento da palestra. Trabalhar o sentido da vida significa encontrar em cada segundo da sua história, da sua existência, você descobrir a quem amar, descobrir a quem se dedicar.
descobrir a quem se entregar o seu coração, e ali há uma causa, há uma pessoa, né? E aí você, então, se realiza. Quando o Rotary Club começa a ser o sentido da vida, um dos sentidos da vida que nós possuímos, você pode ter certeza que você vai receber de volta na sua existência uma realização tão grande que até nos seus problemas pessoais, nos seus dramas, onde você é atravessado ali, você vai se sentir forte. Por quê? Porque você tem ali um foco, você tem aonde sair de si, você tem uma doação que você faz do seu tempo, faz uma caridade, é uma ajuda, é um projeto. Enfim, a gente que está aqui fora, a gente escuta tão bem falar do Rotary, tanta ajuda que o Rotary faz, e vocês enganjados nesse trabalho tão precioso e nobre, e aí vocês encontrando nisso como que um sentido da vida de vocês. Poxa, ser do Rotary para mim é um sentido da vida. Eu me encontro bem mais feliz quando eu participo, quando eu faço, quando eu estou na reunião, quando eu estou promovendo alguma coisa, uma melhoria no mundo, e isso traz o equilíbrio que nós precisamos. Agora, essa ideia do sentido da vida, vamos para uma outra parte aqui comigo, preste atenção. Essa ideia do sentido da vida não sou eu que estou trazendo. Então, existe um filósofo, médico, psiquiatra, neurologista, psicólogo, chamado Viktor Frankl. Ele, austríaco, judeu, então morava em Viena, e é do século passado, do 900. E aí, então, ele passa pela experiência da Segunda Guerra Mundial. E como a maioria dos judeus naquela região, ele é levado para o campo de concentração. E aí ele tem uma experiência no campo de concentração muito forte. E Viktor Frankl começa, no campo de concentração, a testar uma abordagem que se chama logoterapia. E o que significa isso? Viktor Frankl dizia o seguinte: o que sustenta o ser humano, quem é o ser humano, ele não é a pulsão, ele não é definido pela pulsão, como dizia Freud, ele não é definido pela busca do poder, como dizia Adler, mas Viktor Frankl falava: o ser humano ele é definido pelo sentido da vida. Tudo se escapa, tudo se esgota quando nós não temos sentido da vida. E tinha um professor na época de Viktor Frankl, e ele lá no ginasial naquela época, hoje é um ensino fundamental, mas naquela época, ele com 12 anos, e um professor de ciência dando aula e falava para ele, para os alunos naquele momento, né? E Frankl tinha 12 anos, e falava assim: o ser humano ele é combustão. Tudo nessa vida a gente vive, e depois que a gente morre, nós ficamos aqui e o corpo entra em decomposição. O ser humano ele se resume à combustão. E aí Viktor Frankl levanta na sala de aula, ele fica de pé. E quando ele fica de pé, ele diz para a turma e para o professor: professor, se o ser humano é combustão, então onde está o sentido da vida? E depois Viktor Frankl teve uma outra experiência, mais velho um pouquinho, 18, 19 anos, de um amigo que se suicida. E aí Viktor Frankl começa a questionar: e o sentido da vida, onde está? A ponto, então, dele vai concluindo seus estudos de filosofia, depois seus estudos de medicina, enfim, e ele começa a desenvolver essa teoria do sentido da vida. E ele era chefe do Hospital Psiquiátrico de Viena, e aí depois chefe do departamento de neurologia, mas aí ele vai para o campo de concentração. E ele foi proposto a ele, se ele quisesse não ir para o campo de concentração, que ele poderia escolher. Foi oferecido dele ir para Nova York, conforme tantos outros que foram para outros países, Londres, tantos pensadores, tantos médicos, pessoas, né? Escritores. E Viktor Frankl, então, falou assim: mas eu, meu pai, minha mãe, vem comigo, minha esposa vem comigo, minha família vem comigo? Não, só consigo para você. E aí, de repente, então, acontece que Viktor Frankl, naquele momento ali, ele fala: então, eu vou para o campo de concentração, porque minha família vai. E ele passa pela experiência, que nós já estudamos, sabemos como é a experiência de Frankl no campo de concentração. O fato é
e que acho que vale a pena ressaltar aqui nessa palestra, ou melhor, nessa conversa que nós estamos tendo, o fato é que no campo de concentração, Frankl percebeu uma coisa. Quem tinha o sentido da vida superava, suportava com mais facilidade. Quem tinha o sentido da vida aguentava com mais força aqueles momentos, aquelas provações. Tinha as cercas elétricas, não? Quem tinha mais sentido da vida não se jogava nas cercas elétricas. E aí Frankl fala, é daí que nós começamos a buscar a nossa existência. Sentido da vida é o que move o ser humano. Não é a libido, não é o poder. O que move o ser humano na sua essência é a capacidade que ele tem de buscar o sentido da vida. Mas olha que interessante. Aí depois ele vem, sai do campo de concentração, né, depois de alguns anos, e ele escreve um livro que ficou um dos livros mais vendidos do século passado, que se chama Em Busca do Sentido, que eu aconselho vocês a lerem esse livro. E aí ele começa a ensinar a gente a buscar o sentido da vida. Primeira coisa, ele fala quem é o ser humano. E o ser humano, ele, na sua essência, ele é físico, conforme aqui, né, nós somos, temos carne, temos, né, ossos. O ser humano, ele é psique. Essa é a visão de homem para Viktor Frankl. O que é psique? O ser humano, nós temos os nossos instintos, nós temos emoções, temos alegria, temos o medo, temos a raiva, temos também a tristeza e tantas outras emoções que nós carregamos conosco. E temos, além da psique, nós temos também o nosso espírito. Não espírito aqui, espiritual de religião, não. Frankl fala do espírito. O que é o espírito? É aquilo que diferencia você dos animais, diferencia o ser humano de qualquer outra criatura, que é a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de responsabilidade, de maturidade. Então, nós somos um ser que temos um físico, esse físico pode adoecer. Nós temos a nossa psique, que também pode adoecer. E nessa época de pandemia, se a gente não cuidar bem e trabalhar o que dá sentido à nossa vida, nós podemos adoecer muito, né? Eu passo o dia atendendo com psicoterapia, atendo online e atendo presencial. E aí, então, eu começo a descobrir assim, né? Como que é importante nessa época de pandemia, você, e a terapia, eu ensino muito isso, você trabalhar o sentido da sua vida. E você tem menos adoecimento. Você se irrita menos, você supera mais, você enfrenta o isolamento com um pouco mais de serenidade. Então, a gente começa a perceber, a psique também pode adoecer. Eu posso ser tomado por uma depressão, por um desânimo, eu posso ser tomado por insônia, eu posso ficar doente, ser diagnosticado de qualquer coisa. A idade vai chegando, as coisas vão pesando para a gente, as coisas vão escapando do nosso controle, a gente quer fazer, quer ajudar, a gente quer construir, e aí você sente que não está mais naquelas condições. E aí, o que eu faço, então, se a minha psique, o meu corpo adoece? Eu me apego ao meu espírito. Esse nunca adoece. E é o que dá sentido por um corpo ou uma psique adoecida. É no espírito que eu me apego. É ali. Capacidade de reconhecer quem sou. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser que vai além disso tudo que está aqui. E aí eu começo a perceber que a tristeza não me define, o medo não me define, a angústia não me define. Eu não sou o meu momento de dor. Eu sou muito mais. Eu sou um ser livre, dizia Viktor Frankl. Eu decido a minha vida, eu decido quem eu quero ser. Eu decido o meu posicionamento, eu decido o que eu quero fazer nos próximos segundos da minha vida. Isso se chama liberdade. É muito interessante, repetindo aqui, o nome do livro é
Em busca do sentido. Até tem aqui na minha biblioteca, mas está um pouquinho longe. Mas é isso, Em Busca do Sentido, Maria Luzia. Que bom você aqui, né? Que bom ver você aqui. E aí, então, vamos continuar no nosso raciocínio. Então, existe algo que define o ser humano, que não é o físico, não é a psique, mas é a capacidade dele ter sentido na vida. E como que eu posso buscar esse sentido? Como que eu posso? Primeira coisa, preste atenção comigo. Todo o sentido da vida, ele não está dentro de mim. Ele não está dentro de você. O sentido da vida, principalmente nesses momentos difíceis, né? O sentido da vida, ele está fora de você. Existe uma frase que Frankl falava muito, não? A felicidade é uma porta que abre para fora. Felicidade não é fechamento. Felicidade não é você ficar guardando tudo para você. Felicidade não é você entrar dentro do seu coração e ali ficar quietinho, trancar a porta do seu quarto. Agora eu não quero que ninguém me perturbe. O importante é eu ficar conectado comigo. O importante é eu cuidar de mim. Isso não vai trazer felicidade. Olha a dinâmica do Rotary Club. O Rotary Club é uma porta que abre para fora. A felicidade é uma porta que abre para fora. Vai em busca, vai ajudar. Todo sentido, tudo que for. Claro, a gente olha para dentro, sim, a gente se conecta, a gente se fortalece, mas tudo que vai dar sentido na sua vida está fora. Bom, em 3 momentos, preste atenção comigo. No primeiro momento, eu encontro o sentido da vida a partir daquilo que o mundo me dá, aquilo que está pronto. Por exemplo, um Viktor Frankl no campo de concentração, muitas das vezes ele lá, triste, desanimado, cansado, sem esperança, e aí ele olhava o pôr do sol, e aquele sol que ia se pondo e se escondendo. Aquilo como que dava para ele uma força muito grande. Ele se conectava com aquela natureza. Então, é algo que está pronto e que vem para mim. Então, eu posso me conectar com a natureza. O sentido da vida pode ser olhar, contemplar a natureza. O sentido da vida pode ser, para mim, olhar e contemplar alguém, a família, um neto que nasceu, uma filha, um filho, a esposa, alguém que está, que existe, e que vem para você. Sentido da vida é você encontrar em alguma coisa fora de você um motivo, uma resposta. Nossa, eu fico bem mais feliz, eu fico bem melhor, né, ao estar com essa pessoa e, enfim, e ali, então, vivenciar. Um segundo momento, então, se no primeiro momento eu busco o sentido da vida, daquilo que está lá, e vem para mim. Agora, no segundo momento, é o contrário. Eu encontro o sentido da minha vida fazendo alguma coisa, não para mim, mas para o outro. Dedicação ao outro. É entrega. Viktor Frankl usa um exemplo muito interessante do bumerangue. Todo mundo aqui sabe o que é bumerangue, né? E se eu perguntasse para você o que é bumerangue, o que vocês escreveriam aqui para mim? Ou falaria, se quiser liberar o microfone, o que é o bumerangue? Quem sabe? Quem pode me definir? O que é um bumerangue? Quem pode falar para mim aí? Pode destravar o microfone e falar, né? Qual a definição de bumerangue para você? É o vai e volta. Muito bem. Alguém mais quer falar? O que é o bumerangue? O que vai e volta. A Rosália também falando. Bumerangue, acho que é uma peça, né? Aham. Um ângulo que é feita em material específico, em ângulo de 90 graus, que Uhum. quando você joga ele no espaço, ele te retorna nas mãos ou próximo de você, que você pode pegá-lo. Então, ele tem um Exato. retorno do que você lança, ele volta para você.
Exato. Agora, olha que interessante, Paulo. Olha só, pessoal. O Viktor Frankl vai dar um exemplo muito interessante usando o bumerangue. E às vezes a gente pensa que o bumerangue é um jogo, é uma coisa para a gente brincar, que a gente joga e volta, que a gente vê muito nos filmes, né? E as crianças brincando com o bumerangue. Mas o bumerangue, ele foi criado, na verdade, ele é uma arma para caçar cangurus. Ele foi criado na Austrália. O bumerangue, ele é todo ali afiado, tem a sua parte ali de navalha, e ele, quando você joga o bumerangue, que você lança o bumerangue, o foco dele é acertar a presa, a caça. E aí você vai lá e pega a sua caça. Quando você joga o bumerangue e ele retorna para as suas mãos, que você pega ele de volta, significa que você não conseguiu acertar o seu alvo que você queria. Ele voltou para sua... Então é um instrumento de caça. Ele só vai ter sentido se ele ficar aonde você jogou. Se ele volta para sua mão, já não tem sentido, porque você não conseguiu pegar a sua caça. Viktor Frankl usa essa metáfora do bumerangue para dizer: a nossa vida só tem sentido se saímos de si em direção ao outro, mas não voltamos para si, para nós mesmos. Isso é fechamento. Isso traz vazio de sentido, vazio existencial, que eu dizia que é o mal do século lá no início. Muitos dos problemas, eu tenho certeza que talvez vocês até poderiam testemunhar se a gente abrisse um espaço. Eu tenho certeza que muitos, depois que entraram para o Rotary Club, a vida teve uma transformação muito grande. Por quê? Porque você começou a se doar, a ir em direção ao outro. E percebe nos momentos da sua vida também que ela trava, paralisa ou entra num processo de desequilíbrio. Vê se também ali não tem um processo de fechamento, de isolamento em relação à família, em relação à sua comunidade, em relação ao seu condomínio, em relação à sua sociedade, em relação aos colegas. A vida só tem sentido, é isso mesmo. A vida só tem sentido se você se doar, se você ir ao encontro. É um doar sem querer nada em troca. Isso é o sentido da vida. E aí tem uma história muito legal, Elizabeth Lucas, que é uma grande estudiosa de Viktor Frankl. Elizabeth Lucas, ela dizia o seguinte: tinha uma senhora de idade querendo atravessar a rua com uma cesta de maçãs. E duas crianças do outro lado olhavam aquela senhora e diziam: vamos ajudá-la? Vamos. Foi para ajudar a senhora, mas falou assim: eu vou ajudar porque eu quero ganhar uma maçã em troca. E o outro falou assim: não, eu quero ajudar porque eu quero, não quero ganhar nada em troca. O que aconteceu? Eles ajudaram aquela senhora. Agora, quem que ali ficou mais perto do equilíbrio? Quem que ficou? Foi aquele que ajudou sem querer nada em troca. Porque ali ele não vai sofrer decepção, ali ele não vai sofrer, porque a partir do momento que ele não espera nada em troca, e aí aconteceu isso, a senhora foi: obrigada, meus filhos, e foi embora. E ela não se propôs a dar uma maçã, ela simplesmente agradeceu muito, muito, muito. E aquele que falou que não pensava em ganhar nada em troca, continuou a sua rotina normal. E às vezes, seria até uma outra discussão aqui interessante. Os grandes problemas são expectativas erradas que nós colocamos na hora de doar, na hora de fazer. Expectativas erradas até mesmo em relação à caridade. Porque às vezes a gente espera o reconhecimento do outro, não? E isso tem atrapalhado muito, porque aí fica mais fácil da gente se decepcionar. Eu não preciso de reconhecimento de ninguém. Eu preciso de um espaço onde eu me possa doar, dedicar aos outros. Inclusive, para mim, uma das melhores formas de equilíbrio é você doar a sua vida, dedicar a alguém. Dedicar a alguém. Então, quando eu saio de mim,
Aí a segunda forma, então, de sentido da vida é essa, é você transformar alguma coisa para o mundo. Se você é um artista, se você é um professor, se você é um escritor, um empresário, se você tem o seu trabalho, você faz alguma coisa, mas como causa, não simplesmente para trazer algo para você, mas que você construa alguma coisa nessa sociedade. Eu não vou fazer alguma coisa só para eu ter o meu dinheiro, a minha felicidade. Isso não traz sentido da vida. O que traz sentido da vida é você ir em direção a alguém. Você pode conciliar o seu trabalho em você fazer coisas para você. Você pode conciliar o seu trabalho em trazer o seu sustento, o seu conforto, e que seja cada vez mais conforto, porque faz bem, mas você pode conciliar também o seu trabalho, o seu tempo em direção a alguém, ao outro. Né? Tem uma coisa que eu faço todos os dias de manhã, às 6h28 da manhã no meu Instagram, e eu exatamente, né, Farid, é bíblico isso, né, que você dá com a mão esquerda que a direita não sabe. Mas eu faço todos os dias, eu acordo cedo, e às 6h28 eu medito, de 6h28 às 6h58, com as pessoas no meu Instagram. A gente entra ao vivo. A Maria Luzia, inclusive, participa com a gente nesse momento. É um momento de doação. Tem dia que eu gostaria de ficar na minha cama, dormindo, deitado. Sim, claro que eu gostaria. Mas eu acordo porque eu sei que tem ali mais de 100 pessoas esperando para meditar junto comigo. O sentido da vida é exatamente isso. Rosária, parabéns, é exatamente isso. Servir. Acho que a palavra, inclusive deve ser uma palavra já muito explorada por vocês, o serviço, o servir. Então eu busco o sentido da vida com aquilo que já está pronto no mundo e vem para mim, eu saio de mim para contemplar. Eu busco o sentido da vida também transformando alguma coisa em mim para o outro. Agora vem a terceira forma de buscar o sentido da vida. Eu busco o sentido da vida também no sofrimento. Viktor Frankl, ele deixa muito claro isso. Assim como um trabalho, uma missão, uma causa, a natureza, assim como Deus traz o sentido da vida para a gente, a espiritualidade, o sofrimento também é capaz de dar o sentido da vida. Quando você está num processo de dor, num processo de tristeza, num processo onde você teve perda, teve rompimentos, decepções, um processo que talvez você se encontre triste, vivenciando várias situações. Bom, aí você está naquele processo ali e você fala, pronto, minha vida perdeu sentido. Viktor Frankl fala, é possível nessa dor você encontrar sentido. Mas como que eu faço isso? Vocês sabiam que tem um segredinho aí? Nunca no sofrimento você pergunta por quê? Por que eu perdi meu pai, minha mãe? Por que perdi meu filho? Por que eu estou nesse campo de concentração? Por que essa pandemia para atrapalhar o mundo como está sendo? Por que logo agora, nessa reta final da minha vida, talvez, ou enfim, estava tão bom o trabalho? Por quê? Toda vez que você lança o porquê, você aprofunda o seu sofrimento. Agora, ao invés de eu lançar o porquê, Viktor Frankl nos ensina, lance o para quê. Para quê? Para quê que eu estou passando por isso? Para quê eu carrego essa doença? O que isso quer me ensinar? Eu tenho várias histórias que eu poderia ficar contando aqui para vocês. Pessoas que estão na cadeira de roda, pessoas que sofreram acidentes, e elas hoje dizem, hoje sim eu vivo, antes eu não vivia, hoje eu vivo. Conheço uma pessoa que ela teve um AVC no dia 7 de setembro, e aí foi interessante que ela era uma pessoa muito jovem, muito forte, tinha os seus 50 anos mais ou menos, 50 e poucos anos, um empresário, só que tinha uma vida muito de orgia, uma vida de bebidas, uma vida um pouco, né,
conturbada nesse sentido. E aí teve o AVC. E aí, depois que passou o AVC, ele foi se recuperando, até que ele quis fazer um pouquinho de terapia, falar, ele conversava bem, mas todo um lado dele ficou paralisado, os braços, as pernas, e ele então tinha dificuldade, não se vestia sozinho, não tomava banho sozinho. Hoje ele já faz bastante coisa sozinho, mas então a gente poderia dizer assim, poxa, acabou a vida dele. E aí a gente foi trabalhando no sentido da vida. Hoje ele fala assim, hoje, Leandro, eu quero dizer para você, aquele 7 de setembro não foi a independência do Brasil, foi a minha independência. Porque depois desse AVC, hoje, sim, eu vivo. Antes eu não vivia, agora eu estou vivendo. O que faz uma pessoa com o lado dela paralisado descobrir e falar isso? Que o sentido dela agora, assim, é o sentido da vida. Ela encontrou um sentido no sofrimento. Houve aprendizado. Bom, eu quero ir encerrando esse momento com vocês, desejando que, não sei qual é o sofrimento, ou drama, angústia, ansiedade que a gente esteja passando, mas uma coisa é certa. Nunca pergunte o porquê, pergunte o para quê. Então, o sentido da vida em tempos difíceis, eu digo, é a maneira de você encontrar o equilíbrio, é a maneira de você reforçar, recuperar o seu ânimo com o Rotary, é a maneira de você recuperar o seu ardor, é a maneira de você vivenciar essa missão maravilhosa que é o Rotary Club. O sentido da vida é a maneira de você olhar para a sua família com um olhar diferente, cheio de sentido, e você vai ver que o corpo pode não ir muito, a mente pode não ir muito, mas o seu espírito é intocável. Intocável. Você pode estar numa cama, a gente pode estar trancado dentro de casa, mas dentro de nós existe um ser humano que é sempre livre e é capaz de buscar sentido. Eu espero que essas palavras contribuam muito para essa noite, muito. E que, ao lema do Rotary, dar de si antes de pensar. Foi interessante. Olha, eu não conhecia o lema. Então, que esse lema fique cada vez mais reforçado em vocês. Quero agradecer. Se tiver perguntas, comentários, sugestões, correções, bom, a gente está aqui para qualquer coisa, tá bom, São Paulo? Nós vamos abrir os microfones agora para perguntas. Ricardo, por favor, abra o microfone. Cada um libere seu microfone para perguntas ao Leandro, que queira perguntar, queira conversar com ele. Por favor, fiquem à vontade. Presidente Paulo, cada um que quiser falar, é só a própria pessoa ativar o microfone. Quem deseja fazer pergunta, por favor? Não tem perguntas? Deve ter. Paulo. Oi. Boa noite, companheiros. Eu gostaria de agradecer o Leandro, a disponibilidade dele de vir até a gente, né? Eu faço com ele já 6 meses, mais ou menos, né? Mais ou menos. A meditação toda manhã. E eu acho que é interessante hoje a gente questionar e perguntar algumas coisas que a gente tem dúvida, tá? Não fica com vergonha, não. Vamos lá, vamos perguntar. Entendeu? Eu acho interessante porque ele está aí para a gente, né? Ele veio essa noite para a gente entender que a gente pode, por mais sofrimento, por mais essa passagem da pandemia que está na vida da gente, a gente tem como conseguir recuperar uma paz interior, entendeu? E é isso que ele tem feito com essas pessoas todas. E ele é um futuro rotariano, tá, Paulo? Pesca ele é em Niterói. Porque ele faz isso, entendeu? O trabalho dele de servir é toda manhã, entendeu? Ele atende essas pessoas 0800 com a tranquilidade, com a facilidade. Você sai para trabalhar com outro tipo de visão, entendeu? Então, eu acho interessante quem precisar ir perguntar. Vamos lá. Obrigado, Leandro. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Em que horário ele atende?
Pela manhã. É que ela está falando, todos os dias, às 6h28, no Instagram, eu faço uma live de meditação, que vai de 6h28, quem gosta de acordar cedo, né, vai até 6h58. São meia hora aí de meditação guiada, no formato cristão. E aí, bom, cada dia é uma experiência. Amanhã a gente vai, né, de segunda a sexta, sábado e domingo não, sempre de segunda a sexta. Mas também, quem não consegue acordar cedo, tem no meu canal do YouTube, Leandro Chaves, no canal do YouTube, tem várias meditações. Né? Coloca no YouTube assim, meditação com Leandro Chaves. Aí você vai ver várias meditações lá, e ela dura sempre 20 minutos, 15, para ouvir com fone de ouvido, para relaxar. Sempre o foco é trazer equilíbrio e tirar a ansiedade. A Dulce quer fazer uma pergunta. Por favor, Dulce. Queria saber se você atende por convênio. Tem algum convênio? Oi, Dulce. Não tenho convênio. Não faço, infelizmente, não faço. Eu gostei muito da sua palestra. Obrigado. Chegou no momento da minha vida, eu estava aguardando e ouvi tudo o que eu precisava. Obrigada. Mas, Dulce, Leandro, participa da meditação dele de manhã. É gratuita, ele faz isso de boa vontade. De manhã cedo, 6h28 da manhã, 6h58, é uma doação dele para todos que queiram participar. Verdade, é verdade. Entendeu, Dulce? Leandro, parabéns, obrigada. hein? Obrigada. Itaperuna quer parabéns. falar. Parabéns. Um prazer enorme conhecer um conterrâneo tão brilhante. Eu também sou itaperunense. Um abraço, parabéns pela excelente palestra. Obrigado. Alcione quer falar, Itaperuna. Parabéns, Alcione. Leandro. Estamos felizes em ouvi-lo. Realmente explica muito bem e nos orienta. Parabéns, estamos com você, hein? Bom, obrigado. Zeneida quer fazer. A Renilce e a Zeneida querem falar. Fala, Renilce. Eu quero agradecer ao Rotary, a Cidinha e João Carlos, né, que nos convidaram, por essa oportunidade de ouvir esse palestrante tão simpático, e isso nos dá força, né, para a gente enfrentar realmente esse momento, né, que a gente está passando, de dias difíceis, e eu achei assim, espetacular, estou achando espetacular, e a gente, como professora, tem muito a ver, né, com tudo isso que ele contou, a gente foi assim, em muitas vidas, né, que muitas vezes a gente nem percebe, e depois encontra na rua com alunos já adultos e fala: você não sabe como foi importante no momento X da minha vida e tal, que a gente sempre, né, se doando, mesmo sem estar percebendo, mas é o sentido da nossa vida. Quando a gente escolhe essa profissão, é também esse, né? E fora da profissão, a vida da gente também, a gente procura, né? Sempre ser assim. Obrigada. Alguém? Zeneida. Fala, Zeneida, por favor. Leandro, eu, em alguns tópicos que você falou, eu me encontrei, vi que estava pensando errado. E também adorei a parte que fala dos 3 momentos. Muito bons, a gente aprende muito. Eu aprendi muito hoje com você. E já anotei aqui, vou assistir no Instagram. Aí também quero parabenizar o Rotary Clube Niterói, que trouxe uma palestra tão importante. Não é só nesse momento, não. No nosso momento, no nosso sentido de vida, desde de algum tempo atrás até a pandemia, também na pandemia. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Zeneida. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu. Por favor. Boa noite, eu sou presidente do Rotary Clube São Mateus, Vila de Guriri, no norte do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Matheus. Nelson, seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer, Leandro, e parabenizá-lo pela palestra. A humanidade está precisando dos psicanalistas hoje, nessa pandemia. A psicanálise é interessante para a vida no cotidiano. E o Rotary Clube São Mateus, Vila de Guriri, agradece a você
por ter dado essa colaboração às pessoas, a minhas e outras pessoas que estão necessitando, no momento, de uma palavra de um psicanalista, de uma pessoa do seu naipe. Muito obrigado, Nelson. Obrigado mesmo, gratidão. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu acho que a Maria do Carmo quer fazer pergunta, Maria do Carmo. Está com o microfone aberto. Não, até abri o microfone. Boa noite. Estou encantada com a palestra do Leandro, né? Formidável. Parabéns, viu? Muito valiosa. Eu queria falar também com o Leandro, que o Leandro, né, presidente? Primeiro, Leandro, parabéns aí pela sua exposição, pelas suas palavras, muito interessante, muito bacana mesmo, muito profundo o que você expôs aqui para a gente, muito interessante. E aproveitando que você ensinou que a gente não deve perguntar por quê, então eu não vou perguntar por que você não é rotariano, né? E você já sabe para que você tem que ser rotariano. Então, procure um clube de Rotary aqui na cidade e venha se juntar com a gente. O clube já é um Niterói, não pode fugir não, Leandro. Ele já é um rotariano. Uma vez eu estava conversando com um padre e ele estava falando comigo, Ricardo, eu sou aquele católico que não vai na igreja, né? Aquela coisa toda. Ele falou assim, você é brasa acesa, só dá um sopro que você pega fogo. Então, Leandro, você é brasa acesa também, é só dar um sopro que você vira rotariano. Muito interessante. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Quem mais quer falar? Mais alguém? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Juliana, sou do Rotary Vitória Praia do Canto. Leandro, parabéns por abrilhantar a nossa noite, com tantas reflexões e aprendizados. E reforçando o convite do Ricardo, próximo lema rotário é servir para transformar a vida. Né? Então, já deixando o gancho, você falou tanto da sua disponibilidade de servir, fica o convite, né, para você dar continuidade e parabéns pela sua sensibilidade de trazer temas que são difíceis, perguntas que são delicadas, mas que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer pergunta ao Leandro? Mais alguém aí? Bom, dando continuidade, então, à nossa reunião, em qualquer momento que alguém lembrar alguma coisa e interessar-se por perguntar ao Leandro, pode pedir que nós atenderemos. Aqui é uma reunião aberta de amigos e não tem problema não. Dando continuidade, eu convido o nosso diretor de protocolo para complementar o protocolo. Por favor, Joel, a tribuna virtual. Joel Coelho dos Santos Júnior. Ok, presidente. O protocolo retorna à tribuna para o seu complemento. Após a primeira entrada, nós tivemos a presença ilustre de alguns visitantes e companheiros. Começo a relacioná-los. A nossa GA, área 13, Maria Luzia Borges, período 2020-21, do Rotary Clube de Itaperuna. Mariana Lombardi, do Rotary Clube de Itaperuna. Juliana Farias, do Rotary Clube Vitória, Praia do Canto. Lourdes Bernadette e Helder, de Natal. Tânia Almeida, do Rotary Clube Distrito 4751, Sul. Nelson Falcão, presidente do Rotary Clube São Mateus, Ilha de Buriri, no Espírito Santo, Distrito 5147. Maria do Carmo Procópio, presidente do Rotary Clube de Itabira, Distrito 4521. Juliana Farias, do Rotary Clube de Vitória, já foi mencionado. Farid, do Rotary Clube de São Mateus, Ilha de Buriri, Espírito Santo, Distrito 5147. Nosso GD, Nilson Macedo, do Rotary Clube de Campos. Nosso GDI 2022-2023, do Distrito 4751, Rotary Clube de Vitória, Praia do Canto,
nosso GD, e Anderson de Andrade. Contamos também com Agnaldo Costa, Nelson Alves de Oliveira, Cristiane Toledo, Fernanda Souza, do Rotary Clube de Rio das Ostras, Sônia Cristina, Mirelle Simões, Marivete, do Rotary Clube de Itaperuna, Rosária Carvalho, Ione Curvelo, e dos nossos companheiros também do Rotary Clube de Niterói, Anderson Freire, Eliane Ernestina Cardoso Rodrigues, GD Justiniano Conhasca, Matilde Carones Laibe Conte, Regina Lúcia Almeida Coelho dos Santos, Elizabeth de Almeida Santos e Vera Lúcia Silva Conhasca. A todos, o protocolo solicita uma saudação rotária e um agradecimento também pela presença. E muito obrigado, Leandro. Suas palavras foram muito pertinentes e mexeu, pelo jeito, com muita gente. Obrigado. Obrigado, Joel. Gostaria de convidar a Silvia, ou a quem ela indicar, para fazer as sociais relativas à ausência da Maria Helena, ou ela está presente. Vou fazer, Paulo. Ah, sim. Então, por favor, a tribuna Maria Aparecida Amin de Carvalho, para as sociais. Tá. Boa noite, presidente Paulo. Boa noite, convidados, visitantes. Na tribuna virtual, Maria Aparecida Amin de Carvalho, associada deste clube, classificação, educação, orientação pedagógica. Eu vou falar sobre os aniversariantes da semana, do dia 1º ao 17 de junho, porque a semana passada nós não tivemos reunião. Dia 1º de junho, nós tivemos a companheira Rosa Cláudia, da Silva Ribeiro. Dia 2, Vanessa, filha de Vera Lúcia Moretti. Dia 7, Alessandra, filha de Vera e Justiniano Conhasca. Dia 15, Delgado, filho de Prudenciana, a nossa amiga Biju. E dia 16, o nosso companheiro GD, José França Conte. Recebo todos o nosso abraço, o nosso carinho, muitas felicidades, saúde e muita paz para todos. Muito obrigado, por hoje é só. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Obrigado. Leandro, o Rotary Clube Niterói sente-se honrado em você estar presente em nossa reunião, contribuindo com seu tempo, doando seu tempo para tão importante palestra e conversa que nos trouxe conhecimento e nos mostra um caminho de felicidade. Isso é uma coisa que muito nos engrandece. E realmente gostaríamos, né, de tê-lo conosco trabalhando. Mas depois eu converso com você no particular. Mas muito obrigado. E obrigado aí a todos que participaram desta reunião por sua presença. Nós sabemos que alguns são seguidores seus, que você convidou-os, e isso para nós é uma honra tê-los conosco também. Muito obrigado a todos, agradeço também a presença de governadores, visitantes, autoridades, a todos eu agradeço. Leandro, neste momento, nós vamos lhe oferecer um certificado virtual pela sua participação nessa noite, que não é uma coisa presencial, mas é de coração que o Rotary oferece a quem aqui apresenta sua teoria, como você apresentou. Precisa ler não, né? Quer que leia? Está dando para ler, não está? Faz a leitura, presidente. Quer que eu faça para você? Então, eu vou ler. Rotary Internacional, Distrito 4.751, Rotary Clube de Niterói, certificado de mérito. O presidente Paulo Correia Belchor sente-se honrado em homenagear com certificado de mérito o filósofo e psicoterapeuta Leandro Chaves, por participar como expositor na reunião plenária virtual com o tema O Sentido da Vida em Tempos Difíceis, contribuindo de forma significativa ao transmitir conhecimento e lançando a esperança no renascer de cada dia. Niterói, 10 de junho de 2021. Muito obrigado, Leandro. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta ao Leandro ainda? Quiser, está em tempo ainda. Então, mais uma vez, Leandro, obrigado. Nós vamos encerrando a nossa reunião. Quero solicitar a todos que, após o toque do sino, o refrão do hino nacional, saúdem o pavilhão nacional.
Em seguida, nós vamos entrar no companheirismo, em que todos podem ficar à vontade para bater um papo aí agradável. Leandro, estavam perguntando de novo aí no Instagram, como se localiza você no Instagram? No Instagram é @LeandroChavesBR. Ah, tá. @LeandroChavesBR. Então, quem perguntou foi Farid. Farid, @LeandroChavesBR. Isso. A Juliana colocou. Uma honra recebê-los lá.